Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quinta, 11 de abril e este é o seu Diário Econômico. A alegria ontem no fim durou pouco. Primeiro, a gente viu o IPCA subindo só 0,16% e surpreendendo positivamente as projeções de inflação para março. A variação em 12 meses, por exemplo, caiu para 3,93%, vindo de 4,5% em fevereiro, ou seja, deu uma bela descomprimida. E o qualitativo do número em geral também foi bem interessante. Pegando, por exemplo, os principais núcleos de inflação, que dão uma ideia mais de tendência, sem tanta influência desse ou daquele preço que é mais volátil, a gente chega numa variação de 3,5% anualizados nos últimos 3 meses, bem perto dos 3% que é a meta do nosso BC. O grande contraponto, no entanto, como eu já, aliás, reforcei algumas vezes aqui, continua sendo os preços de serviços, especialmente aqueles serviços que são mais intensivos em mão de obra, como os economistas falam, né? Ou seja, que requerem uma grande quantidade de trabalhadores para atender os clientes. Pois bem, esse núcleo está subindo 6,5% nos últimos 3 meses, que a gente também anualiza. Bem salgado, né? Mas enfim, de modo geral, foi um dado que trouxe sim um alívio no fronte inflacionário, pelo menos aqui no Brasil. Só para resumir, a nossa visão geral para o IPCA daqui para frente segue sendo a de que a gente vai continuar vendo pelo menos mais 3 meses de variações mensais relativamente baixas, mas que o balanço de riscos para o médio prazo, 2025, etc., é pior. Seja por conta desse serviço que eu citei, seja porque o fiscal aqui é expansionista, o pleno emprego continua lá, a gente está revisando o PIB para cima, etc. Bom, mas nesse alívio de ontem, faltou combinar com os preços nos Estados Unidos também. Não podia ser mais errado, então, a ideia de que a cara da inflação ia melhorar por lá. Respondendo para o nosso querido ouvinte Vieira, que pediu mais detalhes sobre o CPI americano, não tem como, aliás, não citar o CPI americano, porque o número fez um strike considerável nos mercados. Os números, então, vieram todos mais salgados do que o esperado, com os custos de moradia e de gasolina respondendo por mais de metade da alta mensal do índice. Só que mesmo quando a gente tira a habitação da conta de serviços, que é o núcleo de inflação que o Powell, o presidente do Fed, gosta de olhar, que é o tal do supercore, como chamam por aí, a alta mensal foi de 6,65%, que é bem salgada para os padrões americanos. E eu não acho que os preços no atacado, o PPI que sai hoje de manhã, vão acalmar essas narrativas. Até porque o petróleo vem subindo e já ele vai bater nesses preços do produtor também. Enfim, a gente vai ficar um tempo com esse papo de inflação salgada pegando bem aí nos mercados. Obviamente, então, o relatório foi um balde de água fria para as expectativas de que o Fed poderia começar a cortar as taxas de juros já em junho. A probabilidade implícita para isso, na renda fixa americana, saiu de 50% para menos de 20% agora. E aí, para o fechamento do ano, o mercado agora já precifica menos de 2 cortes de juros em 2024, falando de Estados Unidos, obviamente. Bom, consequências aí para o cenário para frente em geral. O viés de dólar forte foi reforçado, com o juro real americano ontem subindo de 10 a 20 pontos, só ontem, né? E o dólar daqui, por exemplo, no Brasil, chegou a bater máximas aí de 6 meses. E o net de um IPCA melhor para um CPI pior, para mim, é ruim para a discussão de Selic de final de ciclo. O Copom já andava preocupado com as incertezas em geral e, olhando para uma janela maior de tempo, não saber para onde vai a taxa básica americana é uma baita dúvida para o juro de qualquer país emergente, certo? Na conversa do Roberto Campos Neto na Globo News, por exemplo, que foi ontem, ele disse que o dado foi bastante ruim nas palavras dele. A soma de tudo me parece então que conversa com o nosso cenário de uma redução no ritmo de cortes da Selic a partir da reunião de junho para 0,25 por reunião até bater 9,5%. O mercado já está chegando numa Selic terminal de 10% acima da nossa e 10,75% olhando para dezembro de 2025. A renda fixa pré-fixada Brasil segue sem um dia de paz em abril. Para o dia, o que vale ver são as vendas no varejo aqui no Brasil, que é o destaque da nossa agenda econômica. A expectativa é de queda no mês, mas devolvendo parte do bom resultado que a gente viu lá em janeiro. Nada que mude, então, o viés de alta nas projeções de PIB que tem aparecido tanto no Boletim Focus, quanto nas nossas estimativas que já estão caminhando ali para um PIB de 2% ou mais. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.